nulidades de pleno direito do registro, uma vez provada, invalida-no independentemente de ação direta. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Parágrafo 2º. Da decisão tomada no caso do parágrafo 1º, caberá apelação ou agravo conforme o caso. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novo registro pode causar dano de difícil reparação, ele pode determinar de ofício a qualquer momento, ainda que sem oitiva da parte, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, não poderá mais nela praticar qualquer ato, exceto com autorização judicial, permitindo-se, todavia, ao interessado a prenotação de seu título, que ficará com prazo prorrogado até a solução do conflito. Até a solução do bloqueio. Parágrafo 5º. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé, que já tiver preenchido a condição de uso capião do imóvel. Artigo 215. São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência, termo legal nele fixado, exceto se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso ou por efeito julgado em ação de anulação ou declaração de nulidade de ato jurídico ou de julgado sobre fraude à execução. Ele vai poder ser retificado ou anulado. Artigo 216-A. Da usucapião extrajudicial ou administrativa. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: inciso 1. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando tempo da posse e de seu antecessor, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando o dispositivo do artigo 384. Inciso 2. Planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelo titular de direito registrado ou averbado na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula do imóvel confinante. Inciso 3. Certidão negativa dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, continuidade, natureza e tempo da posse, tal como o pagamento do imposto e da taxa que incidir sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou rejeição da usucapião. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer dos titulares de direito registrado ou averbado na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula do imóvel confinante, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretando o silêncio como concordância.
O oficial de registro de imóveis, parágrafo 3º, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, Estado, DF e município, pessoalmente, por intermédio do oficial de RTD ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifeste em 15 dias sobre o pedido de uso capião. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiro eventualmente interessado, que poderá se manifestar em 15 dias. Terceiro interessado. Parágrafo 5º. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderá ser solicitada ou realizada a diligência pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligência, na forma do parágrafo 5º, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro vai registrar a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final da diligência, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro rejeitará o pedido de uso capião. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10º. Em razão da impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo de suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198. Parágrafo 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados da matrícula dos imóveis confinantes, e bastará a notificação do síndico. Para se manifestar na forma do parágrafo 2º, parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13º. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificado ou caso ele esteja em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias a cada um, interpretando o silêncio do notificado como concordância. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição da serventia pode autorizar a publicação do edital em meio eletrônico. Caso em que ficará dispensada a publicação em jornal de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a
posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber ao disposto no parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos do CPC. A tentativa de uso capião extrajudicial não é condição indispensável para o ajuizamento de ação, mesmo que estejam preenchidos os requisitos para uso capião extrajudicial. O interessado ele pode livremente optar pela propositura de ação judicial. O próprio legislador deixou claro no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos que a existência da possibilidade de uso capião extrajudicial não traz prejuízo à busca da uso capião na via jurisdicional. Artigo 216-B. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de compra e venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel. Parágrafo 1º. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer do seu cessionário ou promitente cessionário, seu sucessor, bem como o promitente vendedor, representado por advogado, e o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão ou de sucessão, quando for o caso. Inciso 2. Prova do inadimplemento, caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial do registro de títulos e documentos. A ata notarial lavrada por tabelião de notas da qual conste a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador e de seu sucessor, constante do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e a caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Certidão dos distribuidores forenses da comarca de situação do imóvel e domicílio do requerente, que demonstre a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Inciso 5. Comprovante de pagamento do respectivo imposto, DBI. Inciso 6. Procuração com poderes específicos. Parágrafo 2º. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro do instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão de comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. À vista dos documentos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o oficial do registro de imóveis da circunscrição onde se situa o imóvel procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, servindo de título respectivo a promessa de compra e venda ou de cessão ou instrumento que comprove a sucessão. Artigo 217. O registro e a averbação poderá ser provocado por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. O registro do penhor rural independe do concedimento do credor hipotecário. São considerados, para fins de escrituração,
Credores e devedores. Isso aqui é muito importante. Nas servidões, o dono do prédio dominante e o dono do prédio serviente. No uso, o usuário e o proprietário. Na habitação, o habitante e o proprietário. Na anticrese, o botuante e o botuário. No usufruto, o usufrutuário e no proprietário. Na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta. Na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro censuário. Na locação, o locatário e o locador. Na promessa de compra e venda, o promitente comprador e o promitente vendedor. Nas penhoras e ações, o autor e o réu. Nas cessões de direitos, o cessionário e o cedente. Na promessa de cessão de direito, o promitente cessionário e o promitente cedente. Inciso capítulo 5 dos títulos. Artigo 221. Somente são admitidos para registro a escritura pública, inclusive lavrada em consulado brasileiro, escrito particular, autorizado em lei e assinado pelas partes e testemunhas com firmas reconhecidas, atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público legalizado e traduzido na forma da lei e registrado no RTD, assim como sentença proferida por tribunal estrangeiro após a homologação pelo STF. Carta de sentença, formal de partilha, certidão e mandato extraído de autos de processo, contrato ou termo administrativo assinado pela União, assinado com a União, Estado, município ou DF, no âmbito de Programa de Regularização Fundiária e Programa Habitacional de Interesse Social, dispensado o reconhecimento de firma. Contrato ou termo administrativo assinado com o legitimado, a que se refere ao artigo 3º do Decreto-Lei 3365, Lei de desapropriação, no âmbito da desapropriação extrajudicial. Parágrafo 1º. Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso 5 do caput, assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 testemunhas. Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso 5 pode ser celebrado constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário. Podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente no momento do registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. Parágrafo 3º. Fica dispensada a apresentação do título previsto no inciso 1 a 5 deste artigo, quando se tratar de registro do projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana
responsável pelo fornecimento da informação necessária ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado nos termos da lei específica. Parágrafo 4º. Quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentação e bastará referência a ele ou a apresentação de certidão. Parágrafo 5º. O escrito particular a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, quando relativo a ato praticado por instituição financeira que atue com crédito imobiliário autorizado a celebrar instrumento particular com caráter de escritura pública, dispensam as testemunhas e o reconhecimento de firma. Escritos particulares, ato por instituição financeira que atue com crédito imobiliário, instrumento particular com caráter de escritura pública, dispensam a testemunha e reconhecimento de firma. Parágrafo 6º. O contrato e o termo administrativo mencionado no inciso 6 deve ser submetido à qualificação registral pelo oficial de registro de imóveis, previamente ao pagamento do valor devido ao expropriado. Artigo 222. Em todas as escrituras e todos os atos relativos a imóveis, bem como as cartas de sentença e formal de partilha, o tabelião escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. Fica sujeita à obrigação, artigo 223, ficam sujeitas à obrigação, que alude ao artigo anterior, as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. Artigo 224. Na escritura lavrada, em decorrência de autorização judicial mencionada por certidão em breve relato, com todas as minúcias que permitam identificá-los os respectivos alvarás. Artigo 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que as escrituras e nos autos judiciais as partes indiquem com precisão características, confrontações e localizações dos imóveis, mencionando o nome do confrontante, e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo do interessado certidão do registro imobiliário. Parágrafo 1º. As mesmas minúcias com relação à caracterização do imóvel devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. Parágrafo 2º. Consideram-se irregulares para efeito de matrícula o título nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do anterior. Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, o limite e confrontação será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, contendo as coordenadas dos vestes devedores dos limites dos imóveis rurais georreferenciados e com a precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantindo a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais.
Artigo 226. Tratando-se de uso capião, o requisito da matrícula deve constar do mandado judicial.